Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. E hoje é dia de Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E assim, são tantas coisas que aconteceram nessa data FIFA e que ainda, devem acontecer na vida do Corinthians, questão aí de saída do presidente, a chegada de uma nova gestão, toda essa mudança, a pressão da torcida pela reforma estatutária e tudo mais, cara, que a gente chega a desanimar em dia de jogo, né? Hoje tem Corinthians e assim, a expectativa do torcedor não é tão positiva quanto deveria ser, né? Mas enfim, vamos falar mais pra frente sobre essa partida, sobre a preparação, os jogadores relacionados e tudo mais, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, temos os links aqui na descrição, principalmente do Facebook, né, que vai ajudar bastante a gente aí. Estou criando conteúdos lá no Facebook de futebol em geral, então vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, hoje teremos 6 partidas do Campeonato Brasileiro, né? São elas aí, Red Bull Bragantino e Bahia, Vitória e Cruzeiro, Fortaleza e Santos, Grêmio e Corinthians, Atlético Mineiro e Internacional e São Paulo e Vasco. Os demais jogos, as demais 4 partidas que envolviam o Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo foram os jogos adiados, por conta da preparação dessas equipes para o Mundial de Clubes, que começa agora já no final de semana, Então teremos aí esses 6 jogos, depois esses times aí fazem os jogos atrasados, tá? Bom, o Corinthians divulgou a lista de relacionados para essa partida e aqui já começa o nosso desespero. E aqui já começa a nossa angústia. Goleiros, Hugo Souza, Donelli e Cauê, sem novidades. Zagueiros, Félix Torres, André Ramalho, Kaká e João Pedro. Então, o Gustavo Henrique não se recuperou a tempo. Tinha ali aquela expectativa de se ele estaria disponível ou não para o jogo de hoje. Então, confirmado aí, não viajou para o Rio Grande do Sul. Laterais, Mateuzinho, Bidu, Angileri, Maná e Hugo, o Fantasminha Palácios. Ninguém fala sobre ele, ninguém sabe. Não temos informações. Meio-campistas, aí é o grande problema, tá? Aí é um problema assim, gravíssimo. Por quê? Ranieri não se recuperou da lesão, tá fora. Tá fora. Martínez e Carrilho não voltaram a tempo. Cortados do jogo. Então, assim, de volante a gente vai ter Maicon, o Alex Santana foi vendido, já tá lá no Grêmio. A gente vai ter Maicon, Charles, Rian, o Bidon, que não chega a ser um volante, é um segundo volante, um cara que sai mais pro jogo, e o Bahia, que também não é um volante, primeiro volante ali, Então é mais um jogo com o Maicon de primeiro homem, mais um jogo. Enfim, e aí, desses nomes ainda temos Rodrigo Garro, Igor Coronado e o Dieguinho relacionado, tá? Muitos jogadores da base, E atacantes, Romero, Hector Hernandes, Cauê Furquim, Kaique e Thales Magno. Cauê Furquim tem apenas 16 anos, tá? 16 anos. Então assim, cara, olhando aqui, por exemplo, os atacantes, Romero, Hector, Cauê, Kaique e Thales Magno. É sofrido, cara. Olhando os meio-campistas, Você tem ali Rodrigo Garro, Coronado, tal, beleza. Breno Bidon, que é um titular ainda do Corinthians. Os demais, cara, é sofrido. É sofrido. Então, assim, tudo que a gente imaginava que deveria ser esse jogo, temos que pontuar, temos que fazer um bom jogo, E até as partidas anteriores do Brasileirão, que a gente já debateu também, um empate em casa com Vitória, algumas outras derrotas, que tivemos, não tem como, a derrota pro Mirassol, tal. Então, assim, era um campeonato que o Corinthians poderia já estar melhor, e uma projeção pro jogo de hoje melhor também, só que hoje é na cara e na coragem. São esses jogadores que temos, hoje é fazer um jogo ali fechadinho contra o Grêmio,
acharam uma oportunidade de fazer o gol e garantir. Hoje 1-0 é goleada. Hoje 1-0 no estilo Corinthians é goleada. Goleada pra gente aí definitivamente, né, entrar de férias e depois, né, a preparação para o segundo semestre. É isso que temos para agora, tá? Vamos falar da partida de hoje. O jogo começa às 8 horas da noite, né, então às 20 horas aí pelo horário de Brasília. 12ª rodada. Jogo na casa do Grêmio, né, na arena do Grêmio. E aí vamos para a provável escalação do Corinthians, tá? Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri. Linha de defesa sem muitas novidades. Meio campo com Maicon, Charles, Breno Bidon e Garro. E aí o ataque podemos ter um Héctor e Thales, Héctor e Romero, Romero e Thales. Alguma dupla assim nesse sentido. Aí, mais uma vez, pensando no esquema com o Losango. O que pode acontecer é o seguinte: ele entrar com esses jogadores, mas abrir alguém lá de ponta direita, né? Como a gente já viu nos demais jogos. Não sabemos como vai ser esse desenho tático aí do Dorival para a partida de hoje, mas a provável escalação, né, os jogadores que mais treinaram foram esses, né? Como já falei, temos aí os desfalques, que são importantes. Gustavo Henrique tá fora, Yuri Alberto tá fora, Ranieri tá fora, Memphis, Carrilho, José Martínez, todos fora dessa partida. Todos, tá? E aí eu quero saber o palpite do torcedor corintiano para a partida de logo mais. Lembrando que a transmissão do jogo vai acontecer pelo Premiere, né? Vocês sempre me perguntam, pô, John, onde que vai passar o jogo? Isso e aquilo. Então, no Premiere, pra gente acompanhar aí Grêmio e Corinthians. E acabando o jogo, a gente entra ao vivo, né? Aqui no canal John do Timão, com a nossa live pós-jogo. Encerrou a partida, a gente já entra ao vivo aqui para debater, né, o que foi a partida, projeções, e aí podemos até comentar sobre outros assuntos do nosso Coringão também. Vocês já sabem como que funciona a nossa live aí, e a gente já vai pensando em programação também para esse Mundial de Clubes, né? A gente pode marcar algumas lives aí pra gente não perder esse ritmo, teremos aí os vídeos normalmente, né? A gente segue aí com a nossa programação, tá? Então, cara, hoje, o que eu espero? Um jogo difícil e um jogo fraco tecnicamente, tá? Porque assim, o Grêmio também tem alguns desfalques, o time do Grêmio não vem performando tão bem, e aí a gente pega o Corinthians extremamente desfalcado e que precisa do resultado, sabe? É difícil, cara. Mas é isso então sobre a partida de hoje entre Grêmio e Corinthians. Bom, vocês viram que o Memphis não foi relacionado, que o Carrilho não foi relacionado, que o Martínez não foi relacionado, certo? Por quê? Por conta dos jogos deles na data FIFA. O Memphis jogou na terça-feira praticamente ali mais de 70 minutos, né? E aí, um jogo lá na Europa, teria que pegar 15 horas de viagem até chegar ao Brasil, tal, se preparar para ir pro jogo. O Corinthians falou, ó, não vale a pena o risco, né? Que se teria toda essa logística para colocar ele em campo, sei lá, em 20 minutos, 15 minutos. O Carrilho, o jogo dele na terça-feira começou 10h30 da noite. Tá? 10h30 da noite. Então assim, já foi num horário acima daquilo que, por exemplo, o Romero jogou, e o Romero jogou aqui em São Paulo, né? O jogo do Carrilho foi lá no Peru. Então você tem o desgaste da viagem, você jogou mais tarde, ele jogou os 90 minutos, também foi liberado. E o Martínez, que estava jogando contra a seleção do Uruguai, o Martínez era a situação mais tranquila. Pô, do Uruguai para o Rio Grande do Sul, é assim, ó. O Martínez era quem estava mais próximo ali do estádio do Grêmio. Seria relacionado, provavelmente iria para o jogo. Só que ele teve um desconforto muscular. Então assim, não dá para recuperar só ontem, né? Ontem e hoje. Recupera e vai pro jogo. Não tem como. E aí, como os jogadores do Corinthians hoje entram de férias, né? Após a partida, acabou o jogo, os jogadores do Corinthians estão de férias. O Corinthians já liberou o Memphis, o Carrilho e o Martínez já estão de férias. O Yuri também, apesar de estar se recuperando de lesão, está de férias, né? Eu acho que ele vai seguir aí essa recuperação dele.
mas de uma forma um pouco mais tranquila, né? Seguindo o cronograma, fazendo acompanhamento ali com fisioterapeuta e tudo mais. Gustavo Henrique, a mesma coisa. Ranieri vão se recuperando, mas já tirando o pé. Os jogadores estarão de férias, né? E aí, daqui 15 dias eles voltam e aí inicia a intertemporada do Corinthians de preparação para o segundo semestre. Cara, vi alguns comentários, né, já até nas redes sociais e tudo mais. Eu entendo a insatisfação do torcedor e concordo com a insatisfação. O time não tá jogando bem, o time não tá performando. Esses jogadores que a gente falou, por exemplo, Memphis, Carrillo, estão devendo. E assim, entra naquilo que a gente debate também sobre o esquema tático do Corinthians, a leitura de jogo do Dorival, né? Improvisando o Carrillo, jogando aberto lá pela direita. É só ver o jogo que o Carrillo fez pela seleção peruana e o último jogo dele pelo Corinthians. Não é o mesmo jogador. É só ver os 2 jogos do Memphis pela seleção da Holanda e os 2 últimos jogos do Memphis pelo Corinthians. É outro jogador. Então assim, é só a culpa do jogador? Não. E o torcedor precisa entender o seguinte, né? Eu voltando até perdi o raciocínio dos comentários que eu vi. O torcedor, meu Deus do céu, eles não estão jogando nada e ainda vão tirar férias? Foram liberados antes? Tem que colocar pra jogar 90 minutos. Cara, vamos voltar pra realidade, vamos colocar o pé no chão, vamos entender o que é o futebol de verdade, assim, na prática, né? Tudo isso que vocês estão falando é só teoria. Ah, não, o cara não tá jogando nada, manda ele vir da Europa pra cá e coloca no jogo. Como se isso fosse fazer o cara jogar mais. Né? O cara que jogou um jogo na terça tem que jogar na quinta, tem que pegar a viagem da Europa pra cá, ou então do Peru pra cá, ou que machucou no Uruguai, tem que ir pro jogo, tem que... Não. As coisas não infelizmente, né, ou felizmente, não sei, as coisas não funcionam dessa forma, não é assim que a banda toca. Não é só, ah não, então a partir de agora vai resolver. Se fosse assim, era só colocar os caras pra jogarem todo dia. Colocar jogo segunda, terça, quarta, quinta, sabe? Temos um problema de calendário. E a culpa não é do jogador, não é do fulano, do ciclano. A culpa é da CBF. O calendário inicia na metade de janeiro e finaliza dia 21 de dezembro, cara. No meio disso tudo, os caras têm que ter férias, tem que ter, sabe? São muitos problemas, muitas coisas. Mas enfim, então esses jogadores foram liberados. E é isso, né? Hoje, como eu disse, nossa live pós-jogo, acabando aí Grêmio e Corinthians. Bom, família, agora quero fazer um convite para vocês participarem da nossa Liga Fantasy no aplicativo SofaScore, a liga sobre o Mundial de Clubes que vai começar agora no final de semana, tá? Vocês já participam, né, da nossa Liga do Brasileirão, inclusive hoje tem rodada e tudo mais. Eu sempre acompanho aí a classificação, o pessoal pontuando e tudo mais. E faço o convite aqui para vocês. John, como que eu faço para participar dessa Liga Fantasy, né? Como que funciona? Funciona da seguinte maneira. Você vai fazer a escalação do seu time, né, com os jogadores que estarão na disputa do Mundial. E aí, conforme, né, eles atuarem no Mundial, pô, o cara fez gol, o cara deu um passe, o cara teve uma nota alta, ele tem a pontuação nessa Liga Fantasy. Tá? Então é de acordo com a própria atuação do jogador. E aí, você vai entrar no aplicativo SofaScore, né, para fazer o download, tem o link aqui na descrição também, né, pedi até para o editor colocar o QR Code na tela, faz o download aí do aplicativo SofaScore, baixou, entra lá na parte Fantasy, né, deve ter até o logo do Mundial ali na parte de baixo do aplicativo, você entra lá, vai em Ligas, participar de liga e coloca o código GL2C4, tá? GL2C4. Colocou esse código, já vai participar da Liga John do Timão no Mundial, né? Então, vou acompanhando aqui, já escalei meu time também, meu time já está na Liga lá, conto com a participação de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Bom, falando sobre renovação e transparência, Central do Timão trouxe uma matéria muito importante sobre um caso que está na justiça, tá? Um caso que está na justiça contra André Sanches, Duílio, André Negão
Mané da Carne e o Fernando Garcia, que é um empresário, como que eu posso colocar? Parceiro aí da Renovação e Transparência. Ele é um dos sócios, né, da Elenco Esportes, teve muitos negócios com o Corinthians, negociações de jogadores, né? O que tinha de jogador da Elenco Esportes no Corinthians era piada, né? Mas enfim, existe uma investigação contra essas 5 pessoas, uma investigação desde 2023, né? Foi feita uma denúncia anônima, e aí o Ministério Público começou a investigar, tá? Começaram a investigar, e foi, e até agora, tá? E até agora, as investigações não foram concluídas. Houve, há um tempo atrás, a informação, né? O pessoal começou a falar, não, essa investigação já está arquivada, o caso já está resolvido. E a Central do Timão trouxe que o caso não está arquivado, tá? A investigação segue acontecendo, tá? Segue acontecendo. Pela denúncia que foi feita, eles não encontraram provas, tá? Isso é um ponto. Por quê? Porque a denúncia foi meio básica. Eu tenho uma suspeita sobre fulano, ciclano e beltrano. Vou até pegar aqui as acusações. As acusações envolvem suspeitas de lavagem de dinheiro por meio de desvios de recursos do clube. Tá? Então, assim, lavando o dinheiro do clube ou então fazendo alguma fraude ali dentro do clube para o bem próprio. Essa é a denúncia. Né? O Ministério Público estava investigando, e aí tivemos algumas oitivas, que seria a pessoa ir lá e depor, né? Tivemos 23 oitivas realizadas, 91 pessoas foram intimadas. Então, assim, não é uma investigação pequena, é uma investigação grande, tá? Assim que tivermos uma resolução disso, né, uma definição, a gente traz aqui para o torcedor corintiano, mas só para vocês saberem, tá? Existe uma investigação, tá? Existe uma investigação contra Andrés, Duílio, André Negão, Mané da Carne e Fernando Garcia sobre a suspeita, né, de lavagem de dinheiro. E esse caso está na mão do Ministério Público. Qualquer novidade a gente traz para o torcedor corintiano. E eu quero saber a opinião de vocês, família. Eu, particularmente, tá? Pelo que eu li do caso, pelo que eu entendi, não vai dar em nada, tá? Aí a minha opinião sobre essa resolução, sobre a própria investigação, tá? Mas a gente vai acompanhando e a esperança é a última que morre, né? Família, e a última novidade é sobre o zagueiro Luizão, que é cria da base do São Paulo, foi pro futebol europeu e tudo mais, estava aí no West Ham da Inglaterra. E assim, a gente até noticiou ano passado, né? Pô, o Corinthians está negociando com o zagueiro Luizão, uma proposta de empréstimo, isso e aquilo. E no fim das contas não deu certo. Ele seguiu lá, não veio pro Corinthians, tal. E aí essa semana o Luizão explicou o porquê que ele não veio pro Corinthians, tá? Ele falou, a negociação acabou não acontecendo porque o Corinthians estava num momento difícil na parte ofensiva. Rolaram negociações, mas eles priorizaram o ataque e acabaram contratando o Memphis, que trouxe resultado. Já estava aprovado por mim e o West Ham já tinha liberado, mas a prioridade no momento deles era outra. Eu tive que entender, mas não tinha muito o que fazer em relação a isso. Tá? Então assim, ele já tinha aceitado a proposta do Corinthians, o West Ham já tinha liberado o jogador, tava tudo certo para ele vir para cá, só que aí o Corinthians falou, peraí, tem uma negociação aqui com o Memphis, que parece que vai dar certo, então vamos puxar o freio de mão, vamos segurar as outras negociações, vamos focar no Memphis, e a gente conseguiu. Tanto que a contratação do Memphis é ali nos últimos dias da janela, né? A gente nem consegue inscrever o Memphis na Copa do Brasil, por conta de prazo, de documentação e tudo mais. Cara, depois eu fui até dar uma olhada na carreira do Luizão, não veio pro Corinthians, e aí foi emprestado pro Pogoń Szczecin da Polônia. Tem 4 partidas só lá, então assim, cara, no fim das contas foi até bom pro Corinthians, tá? No fim das contas foi até melhor pra gente, não fechamos aí com o Luizão, né? Se o cara vai, por exemplo, pra esse time da Polônia, nossa, é titular absoluto, tá comendo a bola, isso e aquilo, você até fica pensando, pô, o Corinthians poderia ter feito um esforço pra trazer ele e o Memphis, né? Já que era uma negociação por empréstimo, é um zagueiro, né? E é uma posição que a gente precisa de jogadores. Só que assim,
não engrenou, né? Até esse momento não engrenou. Então é isso. Boa sorte aí pro Luizão. Se tivermos outra oportunidade, a diretoria, comissão técnica, o Cefut entenderem que faz sentido, ele pode voltar a negociar com o Corinthians. Mas por enquanto é isso, família. Mais uma vez, conto com a participação de vocês na nossa live pós-jogo. Um forte abraço e vai Corinthians!